Acredito realmente que se não houvesse a Conferência de Berlim, se não houvesse a partilha da África, como os nossos colonizadores fizeram, a África teria tudo o que é necessário, teria tudo para fazer o que quisesse. Nenhum representante africano fez parte destas negociações que eram, na verdade, sobre dividir o bolo colonial africano entre diferentes zonas de interesse. A intenção era a exploração, nunca foi sobre respeitar qualquer história econômica, cultural ou política do continente. Quando olhamos para os conflitos étnicos em África hoje, ou para os conflitos linguísticos, como por exemplo no meu país, Camarões, vemos que são todos legados da colonização. Dependendo do país que colonizou determinado território africano, a língua desse país europeu tornou-se a língua oficial e nacional após a independência. No Ghana, por exemplo, o inglês é a nossa língua oficial, mesmo depois da independência, porque ainda há esse legado linguístico colonial. Muitas vezes este legado é bastante violento, pois existem outras línguas africanas indígenas e muitas comunidades culturais que estão espalhadas por diferentes países. Por exemplo, os Ewe estão tanto no Ghana como no Togo, divididos entre dois países com práticas linguísticas diferentes. Esta violência, que moldou a maneira como as nossas nações foram desenhadas e formadas, influencia as práticas culturais que surgem nesses países. So that violence that shapes the way in which our nations have now been formed and drawn contributes to the type of cultural practices that come out from these different countries. Vemos que isso aconteceu porque os africanos não participaram naquela conferência. Parece que o futuro, o destino de África continua a ser determinado por estrangeiros até hoje. By outsiders to this very day. There are certainly issues on the African continent today. Sem dúvida, existem problemas no continente africano hoje e nem todos podem ser reduzidos ao colonialismo, mas também é claro que não há nenhum problema e certamente nenhum conflito que possa ser compreendido completamente sem fazer referência às fronteiras coloniais. Essas fronteiras continuam a ser um obstáculo para a paz, para a integração econômica e para a soberania cultural e política baseada na verdadeira história política indígena de África. Além disso, fazem parte de uma dinâmica colonial, continuam a servir os interesses das antigas potências coloniais. Podemos ver isso nos dados do comércio, por exemplo, onde os antigos territórios colonizados tendem a negociar mais com as suas ex-metrópoles de forma muito desigual, com as potências coloniais ainda a extrair matérias-primas e recursos. Former colonies tend to trade more with their former colonial powers in ways that are highly unequal, where the former colonial powers still extract raw materials and resources. Another inequality comes Outra forma de desigualdade vem do comércio. É muito mais difícil e há muito mais barreiras impostas aos produtos africanos que tentam entrar no mercado da União Europeia. products from African territories that should be sold in the European Union. In fact, the African continent has been Berlinized. Na verdade, o continente africano foi berlinizado e penso que já é tempo de prestarmos mais atenção aos esforços e possibilidades de desberlinização. I think it would be a great idea for Acho que seria uma ótima ideia criar um lugar de memória onde as pessoas pudessem realmente visitar e integrar a história do colonialismo. colonialism. So I think that there needs to be Acho que é necessário um ensino de história mais descolonizado. Os jovens e as crianças precisam de aprender sobre a história dos seus próprios países. Acredito que isso ajudaria a reformular a forma como veem outros países e outras pessoas, lançando as bases para uma maior colaboração no futuro. starts building the foundation for more collaboration in the future. Wir müssen die Menschen erreichen mit den Fakten, sodass sie dann sich Temos de levar os factos às pessoas para que possam formar as suas próprias opiniões com base nesses factos e assim construir um futuro comum entre África e Europa. Isso vai muito além do trabalho dos museus. Estamos diante de desafios globais que só podemos resolver em conjunto. stehen vor, und das kam ja auch hier auf der Tagung sehr deutlich heraus, wir stehen vor globalen Herausforderungen, die wir nur im Team lösen können.